já vim aqui falar desse assunto há um tempo atrás, né? Então, quem esteve aqui, nós iniciamos em duas partes. A primeira parte a gente falou de espírito, perispírito e corpo físico. Matéria, né? Estudando, vendo as perguntas, vamos se entendendo. Quando chegou nessa parte aí, daí já terminou os nossos 30 minutos, então agora nós vamos dar continuidade. Então a pesquisa foi feita no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E também, hoje eu vou ficar um pouquinho, vamos dizer assim, nervosa, porque os meus professores ensinaram essa parte da história. Então, pesquisei também nas nossas aulas lá do Cefap. Então, já vou aproveitar e convidar vocês todos a participarem dos cursos que serão ministrados a partir de março. As inscrições lá na frente. Depois vai ser colocado de novo. Tá? Então, da outra vez eu não trouxe slides, né? Porque eu não sabia anunciar. Então, agora eu tenho um amigo, um irmão lá do Cefap, que me ajuda a fazer os slides e agora vamos estudar por aí. Então, gente, centros de força. Lembra que a gente falou, né? Em espírito, perispírito e corpo físico. Vamos dar uma relembrada, porque faz tempo que a gente veio aqui. Então, o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Olha lá, nosso espírito, que é aquela centelha divina que a gente viu, que a gente não tem forma física. Né? Nosso perispírito, nosso espírito é uma centelha de luz. Depois nós temos o nosso perispírito. E o perispírito a gente viu também naquele outro dia, que é como se fosse a nossa roupa do corpo físico. Nós temos a roupa, né? A roupa que a gente vem no centro espírita, a roupa que a gente vai numa festa, a roupa que a gente vai na praia. E nós temos o nosso, então, a nossa roupa espiritual, que é o nosso perispírito, que a gente viu também de onde vem esse perispírito, como ele é formado, né? Através do fluido universal onde a gente está mergulhado. Como a gente, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, a gente vai moldando o nosso perispírito. Já vimos também lá no calejamento da reencarnação, que a gente também faz um estudo do perispírito. Por quê? Porque o nosso perispírito, como é a nossa vestimenta espiritual, ele que já vai dando a forma do nosso corpo físico, que é o nosso modelo organizador biológico. Então, quando a gente está fazendo o nosso planejamento, a gente adquire, a gente forma o perispírito de acordo com o nosso merecimento. Então, a nossa vestimenta espiritual é de acordo com o que a gente merece e com as coisas que a gente fez. Porque se vocês lembrarem, nós vamos ver mais adiante um pouquinho. O nosso corpo físico, então, o espírito se reveste do perispírito e habita o nosso corpo físico. Porque só o espírito não poderia habitar o nosso corpo físico. Então, temos que ter o nosso perispírito, certo? Nós continuamos. Então, ali, ó, vamos ver isso, como isso acontece nos indivíduos encarnados e desencarnados. Então, a parte de cima, nós somos três, então, os três. Quando estamos aqui encarnados, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Quando desencarnamos, o nosso corpo físico perece, se
decompõe, se mistura aqui com a terra e vai dar condições para novas vidas surgirem, de corpo, de matéria, né? Quando desencarnamos, então, o espírito e o perispírito vão para outra dimensão. E lá, o nosso perispírito, junto com o espírito, a gente vai ver o que vai acontecer. O nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que é o modelo organizador biológico, né? A gente viu que o nosso espírito não tem forma. Quando a gente recebe o perispírito, então, lá durante a concepção, quando o óvulo se junta com o espermatozoide, acontece a concepção, né? E então esse perispírito vai começar a enviar informações para que o nosso embrião se desenvolva conforme o nosso modelo que a gente escolheu, que a gente recebeu lá na espiritualidade, no nosso planejamento. O nosso perispírito, nós já vimos também naquela vez, através das perguntas do livro dos Espíritos. O nosso perispírito, ele arquiva sensações, emoções e as ocorrências durante a nossa reencarnação. Então a gente viu também isso. E quando a gente está agora aqui na nossa reencarnação, na nossa jornada, na nossa caminhada existencial, nós vamos marcando o nosso perispírito. Então todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, tudo que acontece com a gente, toda a raiva, todo o ódio, toda a mágoa, toda a traição, qualquer ocorrência vai sendo arquivada. Por isso que a gente diz que o perispírito, lá na hora da reencarnação, a nossa bombinha espiritual é formada dependendo das coisas que a gente já leva no nosso perispírito. Então, quando a gente desencarna, nós vimos ali que o nosso espírito e o espírito vão para outra dimensão, quando chegamos lá, o nosso perispírito vai mostrar exatamente o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente fez pela metade aqui na nossa existência. Então, o nosso perispírito vai ter pontos de luz quando a gente realiza a caridade, a benevolência, o perdão, e vai ter pontos escuros quando a gente tem ódio, quando a gente tem raiva, quando a gente tem mágoa, quando a gente age com maldade. Então a gente vai amarrotando a nossa boca, vai amarrotando o nosso perispírito. Aí a gente chega lá com essas impressões. E daí na hora da reencarnação novamente, no planejamento a gente vai fazer uma nova, vamos planejar um novo perispírito de acordo com aquele que a gente já ficou. Vamos ter que melhorar mais onde? Aqui, naqueles pontos mais escuros. E o nosso perispírito, então, ele tem essa propriedade que a gente diz, entre as propriedades, entre uma delas, tá? São várias. Tem a plasticidade, que é essa, que o nosso perispírito, ele vai se moldando de acordo com os nossos comandos mentais. Então, às vezes, a gente percebe quando entra num ambiente onde está tudo bem, tudo alegre, a gente sente aquela alegria também. Então, ali o nosso perispírito está recebendo aquela alegria, aquele acolhimento.
e nos disse: já que o nosso perispírito recolhe as percepções, recebe todas as nossas percepções durante a nossa reencarnação, durante a nossa existência, Jesus veio nos alertar: orai e vigiai. Então nós temos que orar e também temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É fácil? Não é fácil, porque a gente sabe que todo momento, toda hora acontece alguma coisa durante o dia da nossa caminhada, né? A gente pode estar lá cozinhando, de repente se descuida, encosta o braço lá na panela, já queima o braço, e daí aquela emoção já acontece. Então, devemos orar e vigiar sempre. No perispírito, encontramos então os centros de força ou os centros vitais. E também eu disse naquele dia que não é muito comum a gente ouvir essas palavras, né, de centros vitais ou centros de força. Mas se vocês lembrarem, lá no Oriente, esses estudos já são feitos há muitos e muito tempo. E lá recebe o nome de chakras. Já ouviram falar, né? Chakras. Então, são esses centros vitais e eles são capazes de transformar as energias sutis, aquelas energias que a gente não enxerga, que a gente não vê, que a gente só percebe. A gente sabe que elas existem, mas a gente não está vendo as energias agora que estamos recebendo. Estamos? Só aquelas pessoas que possuem a evidência podem ver, mas nós vemos. Então, as energias sutis são recolhidas através desses centros de força. Nós vamos ver logo depois como é que eles são. Eu estou falando centro de força, mas o que é centro de força? Eles estão no nosso perispírito. E não são milhares de centros de forças que ficam captando essas energias e ligam o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Lá no livro do Espiritismo de A a Z da Fé, a gente estuda 7 desses centros, que eles são conjugados, eles são ligados com as nossas glândulas endócrinas. Como acontece isso? Porque as glândulas endócrinas estão no nosso corpo físico. Os centros de força estão no corpo espiritual. Então, como acontecem essas energias de um para o outro? Como isso acontece? Então, as nossas glândulas endócrinas são aquelas glândulas que produzem hormônios e lançam esses hormônios dentro do nosso organismo, dentro dos nossos órgãos, do nosso sangue. Eles não são liberados através dessas glândulas endócrinas, porque as glândulas que secretam os hormônios, lançam os hormônios fora do nosso corpo, são as sudoríparas. Então, essas que a gente hoje está suando, né? É suor do brodinho, suor do braço, suor na cabeça e tal. Essas são as glândulas sudoríparas. E também tem as glândulas sebáceas.
nervos que estão distribuídos no nosso corpo. Já quando a gente estuda lá na quinta, sexta, sétima série, a gente estuda o nosso corpo humano e a gente estuda o sistema, o aparelho do sistema nervoso. Então, os nossos nervos, os nossos plexos nervosos estão distribuídos no nosso corpo físico e ligados a essas glândulas endócrinas, as quais vão receber essas energias sutis através dos centros de força. Então, centros de força no perispírito, plexos nervosos no corpo físico e as glândulas também no corpo físico. Os plexos são redes formadas por nervos que se entrecruzam e que inervam áreas específicas do nosso organismo. Agora nós vamos ver como é que, olha lá os nossos centros de força. Então, observem que são milhares, né? Só que a gente vai estudar desses 7 principais, não principais, essenciais. Então, eles estão localizados desde lá da cabeça, aqui no corpo da cabeça, até a parte do nosso ventre. Então, eles são distribuídos e eles, gente, estão todos ligados um ao outro através da nossa coluna vertebral. Isso tudo é energia, porque ele está no nosso perispírito. Aqueles centros de força estão localizados no nosso perispírito. Então, eu não posso manusear, não posso tocar. Eu sei que eles existem, que eles recebem essas energias, eles tratam, eles trabalham para o nosso bom funcionamento do nosso corpo físico. Por quê? Porque eles são ligados nas nossas glândulas. E as nossas glândulas é que fazem com que a gente risque o olho, que a gente cresça, que a gente fale, que a gente ouça, que a gente veja, que a gente caminhe, que a gente trabalhe, que a gente durma, que a gente se alimenta. Então, isso tudo precisa de energia. E não é só a energia do alimento, não é só a energia do arroz, do feijão, do ovo, da carne. Nós precisamos das energias sutis. Essas energias sutis, nós vamos ver para onde que a gente vai receber. Então, aqui, ó, o duplo etérico, eu não falei isso aqui. O duplo etérico é uma parte do perispírito, ok? Ele é uma parte do perispírito. É como se a gente, por exemplo, no inverno está muito frio, a gente coloca uma camiseta e depois um casaco. Então, a camiseta seria o perispírito e o casaco, o duplo etérico, os dois juntos. Tá? Eles estão juntos. Tudo, então, no perispírito, estão vendo aquelas bolinhas lá? São os cordões energéticos. Aqueles cordões, eles se ligam até o nosso corpo físico. Então, a energia vai passando, ó, dos centros de força para o nosso corpo físico através dos cordões energéticos. Como a gente, quando nasce, tem cordão umbilical do a mãe e do filho, né, na placenta tá? Os nossos centros de força se ligam com ele, com os cordões energéticos. É só energia. E vejam que a configuração dos centros de força é como se fossem os cones, né? Os cones. Então, nós temos um cone aqui na cabeça, depois nós temos um cone aqui dentro dos olhos, na garganta, aqui no meio do peito, depois aqui na fita costela.
do plano astral. Então, este nosso centro de força fica captando as energias. Quando isso acontece? Só na hora do passe? Não. Vamos ver. O passe serve para reequilibrar os centros de força, conforme definem os amigos espirituais. O passe é uma transfusão de energias cuja origem e fonte se encontram no plano espiritual. Para a gente receber essas energias
irmão? Como eu percebo o meu irmão? Como eu escuto o meu irmão? Como eu falo com o meu irmão? Isso nos faz desenvolver a nossa capacidade intelectual. Não é? Porque quando eu olho o meu irmão e vejo só os pontos negativos, como é que vai ficar? Então, eu tenho que ver sempre o lado, novamente, orar e vigiar. Para quê? Por quê? Porque se eu ver só o lado negativo daquela pessoa, eu estou vendo os meus próprios erros, os meus próprios pontos negativos. E daí que troca nós vamos ter? Que energias nós vamos transmitir um para o outro? Porque a gente sabe que a gente transmite as energias também para o outro. Então, nós todos aqui estamos doando e recebendo energias ao mesmo tempo. O centro laríngeo. Laríngeo não é de laranja, é laríngeo aqui, ó, dessa parte, dessa região da tireoide e da paratireoide, onde são responsáveis pela nossa respiração e emissão da nossa voz, e pelo controle das glândulas tireoides e paratireoides. É um centro muito importante, pois a materialização das ideias, através da palavra, reforça em muito a precisão das formas que estão sendo plasmadas no coração do pensamento. Então, a gente pensa e a gente realiza através das palavras. Já ouviram falar que a palavra tem poder? Já, né? Então, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente fica massacrando. Ah, porque tu não sabe fazer nada? Ah, porque tu não faz nada que preste? Então, através das nossas palavras, a gente pode colocar na mente daquela pessoa que ela não serve mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Isso tudo é energia. Então é o nosso centro laríngeo que trabalha nessa questão. Então nós temos que ter cuidado também. O tempo está passando. Centro cardíaco. Esse centro coordena o nosso amor altruísta, o amor universal, o amor maior. Vibra na frequência do astral superior, em quem sintoniza. A pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Esse centro comanda os sentimentos de amor, de pesar, de mágoa, orgulho, ressentimento, maldade, sofrimento, infelicidade, vítima e tristeza, vitimismo. Então, olha só tem um ali que é bom, que é o amor. Os outros todos, né? Então, o contrário de todos os outros ali é o amor. Então, com amor é que a gente vai modificar, transformar todos aqueles outros ali que a gente está vendo, que a gente às vezes sente a qualquer momento. E a gente às vezes não controla aquele sentimento dele. Mas a gente tem que saber que a gente pode, a gente deve e a gente vai conseguir. Basta a gente ter vontade e entender. Isso tudo são energias, né? Energias. O centro espelho, então, é este centro que a gente viu que ele está na região anterior à esquerda do nosso organismo, que se localiza onde no cérebro. O baço tem funções relacionadas com o sangue. Ele defende o nosso organismo de invasores. Eles
ele no estômago.